Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será esse tapete no formato de osso. Ele é bem fácil para fazer. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Ele é apenas composto de pontos altos e a última carreira ali eu fiz o ponto caranguejo. É um ponto um pouco diferente, mas não é difícil. É fácil. O nosso tapete ele ficou medindo dessa ponta a essa 20 centímetros. Daqui, aqui nessa curvinha do osso, ficou medindo 54 centímetros. Essa parte mais gordinha do osso ficou medindo 34 centímetros. Aí vocês podem me perguntar, pode fazer maior? Pode sim. Aí fica a critério de vocês. Vocês podem aumentar as correntes aqui do meio, essas correntes aqui das pontas. Vocês podem aumentar essas correntes. Lá no vídeo eu falo a quantidade das correntes que eu coloquei nesse. Se quiserem maior, com a mesma quantidade de carreiras, se vocês quiserem que fique maior, vocês podem fazer com o fio 8. Esse eu fiz com o fio 6. Então, ficou nesse tamanho. Se vocês fizerem com fio 8, vai ficar maior. Se fizerem com fio 10, também vai ficar maior. Aí fica a critério de vocês. A quantidade do barbante também que eu usei, eu mostrei lá no vídeo. Eu mostrei no início do vídeo o novelo do barbante todo, completo. E depois, no final do vídeo, eu mostrei o que restou do barbante. Para vocês terem uma noção. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no meu canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. E vão lá me seguir no meu Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para vocês irem lá me seguir. Desde já, o meu muito obrigado a todos. E vamos à nossa aula de hoje. Para fazermos o nosso osso de crochê, eu vou usar o barbante fial, fio 6. Esse barbante, o comprimento dele é 512 metros. E a cor é 189 cinza. E a agulha que eu vou usar é a agulha 3,5. Essa é a quantidade do rolo de barbante. Aí, ao final do trabalho, eu mostro para vocês o quanto restou. Como eu não tenho balança para pesar, para falar para vocês a quantidade em quilos, essa é a quantidade. E ao final, eu mostro para vocês o que restou do rolo. Então, para iniciarmos o nosso tapete, nós vamos fazer aqui o nosso nó inicial. E eu vou fazer aqui 40 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer as 40 e já volto. Então, aqui eu já fiz as minhas 40 correntes. Eu vou cortar e essa parte vou finalizar aqui. Aqui eu cortei o meu barbante e vou finalizar. Essa é a parte central do nosso osso, a base do nosso osso. Agora, nós vamos fazer aquelas duas partes que tem, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu vou pegar o barbante, novamente, fazer o nosso nó inicial. Agora, eu vou fazer 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Feitas as 11 correntes, nós vamos pegar aqui a nossa parte central, aqui na última corrente. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui desse lado eu fiz 11 correntes. Agora, eu vou repetir mais 11 correntes desse lado, do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Feitas as 11 correntes, novamente eu vou cortar aqui o barbante e finalizar essa parte. Aqui eu já cortei e já finalizei. Então, um lado do nosso esqueleto já tá pronto. Agora,
eu vou fazer aqui desse lado, da mesma forma que eu fiz aqui. Vou fazer 11 correntes, chegar aqui, fechar com um ponto baixíssimo e fazer mais 11 correntes. Então, aqui eu já fiz o esqueleto do nosso tapete. Esses barbantes aqui, vocês podem ficar despreocupada, que nós vamos esconder ele quando nós começarmos a fazer os nossos pontos altos. Então, assim ficou o nosso esqueleto. Aí, aqui eu finalizei, aqui eu já não vou mais cortar o nosso fio. Agora, nós já vamos iniciar o nosso tapete, a segunda parte do nosso tapete. Nosso tapete é composto todo por pontos altos. Então, aqui nós já vamos iniciar, não vamos mais cortar o nosso barbante. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3, que já serve como o primeiro ponto alto. Dentro da corrente, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Agora, para cada corrente de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, vou seguir aqui, fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Então, aqui eu segui fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Agora, aqui nós vamos fazer uma junção de 3 pontos altos, para que essa parte do nosso osso já fique formada, virada para o lado de lá, já fique na posição. Então, para isso, vamos pegar a última corrente dessa parte, vou começar a iniciar o meu ponto alto. Vou tirar somente 2 argolas, não vou fechar. Vou pegar a corrente aqui do meio, onde nós fizemos o nosso ponto baixíssimo, também não vou fechar. Vou tirar 2 argolas e vou ficar com uma. E vou pegar a primeira corrente já do nosso esqueleto, do nosso cordão maior. Vamos colocar assim, o corpo do nosso tapete. Então, ficaram... Aí, vou tirar aqui 2 argolas, ficaram 3 pontos altos. Um ponto alto desse lado, um ponto alto aqui no meio, onde eu fechei com um ponto baixíssimo, e um ponto alto na primeira corrente do nosso cordão maior. Então, ficou dessa forma. Agora sim, nós vamos tirar todas as argolas de uma só vez. Então, ficou dessa forma. É para essa parte, ela já tomar a posição do osso. Os pontos altos, sem finalizar, eu peguei um desse lá, um nessa corrente, um na junção onde nós fechamos com um ponto baixíssimo, e um nesse nosso cordão maior, que é o cordão do meio. Agora, eu vou continuar a fazer um ponto alto para cada corrente de base. Então, um ponto alto nessa corrente, um ponto alto na próxima corrente. Assim, nós vamos fazer por todo esse cordão, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu já encerrei o cordão do meio. Então, eu vim fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Aí, aqui nesse final, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Eu vou pegar a última corrente dessa parte, a corrente do meio, onde nós fizemos o nosso ponto baixíssimo, e a próxima corrente já dessa parte do cordão. Então, eu vou pegar essa última corrente do nosso cordão, vou iniciar o nosso ponto alto, vou tirar somente 2 argolas. Vou aqui na corrente do meio, onde nós fechamos com um ponto baixíssimo, e também vou só iniciar o meu ponto alto, tirar somente 2 argolas. Vou na primeira corrente desse nosso cordão e também iniciar o ponto alto, tirar somente 2 argolas. Então, ficamos com 3 pontos altos na agulha. Agora sim, com os 3 pontos altos semi-acabado, nós vamos encerrar os 3 de uma só vez. Então, juntamos os 3 pontos aqui. Agora, novamente, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente, até chegar aqui. Então, eu fiz os pontos altos para cada corrente de base, até a penúltima corrente. Na última corrente, aqui nessa pontinha, nós vamos fazer
7 pontos altos na mesma corrente. Isso é para nós trabalharmos aquele redondinho do nosso ossinho. Então, aqui nessa última corrente, eu vou trabalhar 7 pontos altos na mesma corrente. Então, um ponto alto, 2 pontos altos na mesma corrente, 3. Assim, eu vou fazer por 7 vezes. Então, aqui eu já encerrei os meus 7 pontos altos na mesma corrente de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto alto novamente para cada corrente de base. Nós fizemos na corrente desse lado, agora nós vamos fazer do outro lado. Já vamos esconder o nosso barbante por entre os pontos. Então, novamente, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente de base. Um ponto alto na primeira corrente, um ponto alto na segunda corrente, e assim nós vamos fazer até chegar aqui nesse meio. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu já fiz os meus pontos altos para cada corrente de base. Agora, chegamos aqui no meinho. Na junção, nós vamos novamente repetir o que fizemos deste lado. Eu vou pegar a última corrente desse lado, a corrente do meio e a primeira corrente desse cordão. Vou iniciar os 3 pontos altos sem encerrar. Quando pegarmos a última corrente, que é a primeira corrente desse lado, aí sim nós vamos fechar os 3 de uma só vez. Na prática, eu vou pegar vou pegar a última corrente desse lado. Não vou finalizar o ponto alto, vou tirar só 2 argolas. Vou pegar a corrente aqui do meio, vou tirar somente 2 argolas. E vou pegar a primeira corrente desse cordão, do próximo cordão. E também não vou finalizar o ponto alto, tirar apenas duas argolas, ficando assim com os 3 pontos altos sem fechar. Agora sim, vamos fechar todos de uma só vez. Então, o mesmo que fizemos deste lado, nós fizemos deste. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada corrente até a última corrente. Um ponto alto para cada corrente de base. Um ponto alto na segunda corrente, um ponto alto na terceira corrente, até chegar aqui na penúltima corrente. Chegamos aqui na penúltima corrente, na última corrente nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, nessa última corrente, eu vou fazer os 7 pontos altos na mesma corrente de base. Um ponto alto. 2 pontos altos. E assim eu vou fazer por 7 vezes, 7 pontos altos na mesma corrente de base. Aqui eu já fiz os meus 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, nós vamos continuar fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Então, eu vou adiantar até aqui. Chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. É um ponto alto para cada corrente de base. Aqui eu já fiz um ponto alto para cada corrente de base. Chegamos aqui novamente na nossa junção. Vamos fazer um ponto alto sem terminar desse lado, um ponto alto aqui nesse meio sem terminar e o primeiro ponto alto aqui. E vamos fechar os 3 de uma só vez. Observe, já tá fazendo o formato do nosso osso. Então, eu vou fazer um ponto alto nessa corrente. Não vou fechar o nosso ponto alto, não vou encerrar, vou tirar somente 2 argolas. Vou fazer um ponto alto aqui no meio, da mesma forma, tirar somente 2 argolas. E um ponto alto na primeira corrente aqui da nossa base. Também tirar somente 2 pontos altos. Então, ficou os 3 pontos altos sem acabar. Agora sim, nós vamos encerrar os 3 de uma só vez.
Agora, vamos continuar a fazer um ponto alto para cada corrente de base, já escondendo o nosso cordão. Então, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente de base até chegarmos nessa ponta novamente. Então, aqui eu já fiz um ponto alto para cada corrente de base. Chegando aqui novamente na junção, nós vamos repetir o que repetimos em todas as junções. Vamos pegar uma corrente desse lado, uma corrente da junção, uma corrente onde nós fizemos o ponto baixo e a primeira corrente desse cordão seguinte. Com os 3 pontos altos, agora sim vamos tirar tudo, vamos tirar todas de uma só vez. E vou continuar a trabalhar um ponto alto para cada corrente de base, já escondendo o nosso cordão. Então, um ponto alto nessa corrente, um ponto alto na próxima corrente, e assim nós vamos fazer até essa ponta, até essa penúltima corrente. Chegamos aqui na penúltima corrente, na última corrente vamos fazer 7 pontos altos, mesma forma que fizemos aqui. Então, vamos fazer um ponto alto, na mesma corrente, 2 pontos altos, assim nós vamos fazer por 7 vezes. Já fizemos 2, vamos fazer mais 5. Então, aqui eu já completei os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, nós vamos continuar fazendo nosso ponto alto, um ponto alto para cada corrente de base, até aqui nesse meio novamente. Chegando aqui, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos nas outras junções. Pegar um ponto alto desse lado, não acabar. Pegar um ponto alto do meio, também sem acabar. Um ponto alto na primeira corrente. E depois dos 3 na corrente, aí sim encerramos os 3 de uma só vez. Vamos continuar a fazer ponto alto até chegar aqui nessa ponta. Então, chegamos aqui nessa ponta. Quando nós iniciamos com 3 pontos altos, que já serve como um ponto alto, e na mesma corrente colocamos mais um ponto alto. Como são 7 pontos altos, agora nós só vamos completar os 7 pontos altos. Então, já fizemos 2, agora nós vamos fazer mais 5 pontos altos. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos, vamos contar aqui nas correntes 1, 2, 3. Na terceira corrente, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui nós encerramos deste lado. Então, aqui dentro dessa última corrente, nós só completamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a corrente, que é o primeiro ponto alto, 7. Então, nós fechamos desse lado. Então, aqui nós encerramos a base do nosso osso. Então, nós vamos continuar daqui para frente, nós vamos fazer algumas carreiras de pontos altos. Então, nós vamos copiar ponto alto sobre ponto alto. E aqui nesse meio, que é a junção, nós vamos fazer sempre até o final do nosso trabalho, nós vamos fazer da mesma forma, pegar um ponto alto de um lado, um ponto alto no meio e um ponto alto do outro lado, fechar os 3 de uma só vez. Então, em todas as junções, nós vamos fazer dessa forma. E onde é o ponto alto, nós vamos repetir o ponto alto. Então, eu fechei aqui a nossa base. Agora, eu vou fazer ponto alto, chegar aqui, fazer a nossa junção de 3 pontos altos juntos, vou continuar a fazer ponto alto sobre ponto alto de base. Aqui eu vou novamente fazer os 3 pontos altos fechados juntos e vou vir fazendo ponto alto até chegar nessa curvinha. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês o nosso aumento. Então, chegando aqui na parte redondinha do nosso trabalho, se nós fizermos um ponto alto para cada ponto alto de base, vai encurvar aqui, vai fechar.
vai formar uma combuca. Então, para isso não acontecer, nós vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto alto de base. Então, tem 7 pontos altos, vão ficar com 14 pontos altos. Nós vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto alto de base. Então, 2 pontos altos, o próximo ponto alto, mais 2 pontos altos. Assim, nós vamos fazer pelos 7 pontos altos. Então, aqui eu já fiz os meus 14 pontos altos. Agora, nós vamos seguir o nosso trabalho, fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, chegando aqui no meio, fazer os 3 pontos altos fechados de uma só vez, fazer ponto alto sobre ponto alto de base, aqui nos 7 pontos altos, colocar 2 pontos altos para cada ponto alto de base. Nessa carreira temos 7 pontos altos, na próxima teremos 14. E vamos continuar o nosso trabalho. Nessa curvinha, sempre colocando 2 pontos altos para cada ponto alto de base. Nas 4 pontas, aqui nós já fizemos 2, 3, nas 4 pontas nós vamos colocar 2 pontos altos para cada ponto alto de base. O nosso trabalho consiste nesses contornos de pontos altos, fazendo aumento nessas pontas, fazendo os 3 pontos altos juntos, para fazer a junção, para dar o formato do osso nas junções. Como é só repetição, eu vou fazer por algumas carreiras e já trago para mostrar para vocês. Aí eu falo para vocês quantas carreiras que eu fiz. Como prometido, eu já adiantei aqui o meu tapete e eu trouxe para mostrar para vocês. Aqui eu estou na penúltima carreira, que ainda nós vamos fazer a última. A última vai ser toda em ponto baixo. Essa parte aqui, que eu falei que é a parte dos aumentos, eu fiz da seguinte forma. A primeira carreira eu fiz com 7 pontos altos. Na segunda, eu fiz 2 pontos altos para cada ponto alto de base. Na terceira, eu fiz um ponto alto com 2 pontos e um com 2 e um com 2 e um com 1. Na outra carreira, eu fiz um ponto alto com 2 pontos juntos e 2 pontos altos separados. Um ponto alto com 2 pontos juntos e 2 pontos altos separados. Na terceira, eu fiz 2 pontos altos em um ponto alto e 3 pontos altos separados. Na quarta, eu fiz 2 pontos altos em um ponto alto e 4 pontos altos separados. E nessa última carreira, eu fiz um ponto alto para cada ponto alto. Não coloquei mais aumento nessa carreira. Aqui eu fiz 7 pontos altos. Aqui eu fiz 2 pontos altos para cada ponto alto de base. Nessa carreira, eu fiz 2 pontos altos, um ponto alto, 2 e 1. Nessa, eu fiz 2 pontos altos juntos e 2 separados. 2 juntos e 2 separados. Nessa, eu fiz 2 juntos e 3 separados. 2 juntos e 3 separados. E nessa, eu fiz 2 juntos e 4 separados. Eu acredito que deu para vocês entenderem. Nessa última carreira, nas junções, aqui desse lado e do outro lado, continuou fechando os 3 pontos altos juntos. Porém, aqui nessas partes, aqui eu vou fazer junto com vocês, para vocês verem como é. Nessas 4 partes, na última carreira, nessa penúltima carreira, eu vou fechar aqui nesses cantos, aqui e aqui com 4 pontos altos fechados juntos. Ao invés de 3, como nós vínhamos fazendo nessa penúltima carreira, eu vou fazer com 4 pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu já fiz os 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer desse lado para vocês verem como é. Foi só nessas 4 partes. Aqui nas laterais, nesse aumento aqui, continuou com 3 pontos altos fechados juntos. Somente aqui e aqui, que eu vou fechar com 4 pontos altos, para ele dar uma ajustada. Então, aqui eu já fiz os 4 pontos altos juntos, agora eu vou fazer aqui, para vocês verem como é. Não tem diferença alguma, é só ao invés de 3 pontos altos, colocar 4.
Então, eu adiantei até chegar aqui nessa junção. Então, ao invés de 3 pontos altos fechados junto, nós vamos fazer 4. Então, eu vou começar um ponto alto, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, está aqui na agulha os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos fechar todos de uma só vez. Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos continuar a fazer os nossos pontos altos. Como nós já fizemos o nosso trabalho todo. Então, eu vou adiantar. Aqui nesse meio, continua os 3 pontos altos fechados juntos. E até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para nós fazermos a última carreira do nosso trabalho. Então, aqui eu já encerrei a nossa penúltima carreira. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira. A nossa última carreira, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Vamos fazer uma corrente, só que ao invés de nós fazermos os nossos pontos baixos, seguir à frente, nós vamos fazer os pontos baixos voltando, que se chama o ponto caranguejo. Então, eu vou fazer aqui uma corrente, o ponto baixo normal, nós vim aqui e faríamos um ponto baixo. Só que esse ponto baixo caranguejo, nós vamos fazer uma corrente, vamos voltar no ponto baixo anterior, vamos pegar a nossa linha e vamos fazer ponto baixo. Vamos novamente, sempre voltando, ao invés de nós irmos para frente, nós vamos voltar com o nosso ponto caranguejo. Então, vamos entrar aqui no nosso ponto alto, capturar nosso barbante e fazer o nosso ponto baixo. Novamente, entrar aqui no nosso ponto alto, capturar o nosso barbante e fazer o nosso ponto baixo. Voltando. Então, ao invés de nós seguirmos à frente, nós vamos voltar nos nossos pontos altos. Então, o ponto caranguejo, nós vamos aqui no nosso ponto alto, vamos capturar o nosso barbante como se fôssemos fazer o ponto baixo. E, então, vai ficar a volta toda dessa forma. Nós vamos aqui no ponto anterior, laçar o nosso barbante e fazer o nosso ponto baixo. Novamente, voltar aqui no nosso ponto alto, laçar o nosso barbante e fazer o nosso ponto baixo. Então, nós vamos fazer assim por todo o trabalho. Eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês. Essa será a nossa última carreira. Então, aqui eu já encerrei o meu último ponto baixo, ponto caranguejo. Agora, para finalizar essa nossa última carreira, nós vamos aqui onde nós fizemos a nossa primeira corrente e vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos cortar o nosso barbante e esconder o nosso barbante por entre os pontos. Então, aqui eu já finalizei o meu trabalho, cortei o meu barbante e escondi. Então, o trabalho de hoje nós finalizamos. Para vocês que gostam de saber a quantidade de barbante que foi, eu vou mostrar para vocês o rolo, agora que eu encerrei o meu tapete, eu vou mostrar o rolo, a quantidade que ficou. Então, lá no início do vídeo, eu mostrei o barbante inteiro, fechado. Agora, eu vou mostrar o que restou do barbante, para vocês terem uma ideia. Então, essa quantidade foi o que restou do nosso barbante. Eu não vou saber falar para vocês qual a quantidade que foi, em metragem, mas esse é o rolo após ter finalizado o nosso tapete. Lá no início do vídeo, eu mostro o rolo fechado, inteiro, a quantidade total dos fios. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!